dia! Eu sou a Fabiana Teles. Bom dia, sejam bem-vindas. Olá, bom dia! Coloquei um louvor aqui, já pra gente começar, né? Primeira live da semana. Seja bem-vinda, vocês que estão chegando agora. Nós vamos começar aí uma sessão de lives até quinta-feira, porque quinta-feira tem oficina Porque Pensamos o que Pensamos, tá bom? Então, vamos lá. Esse é um louvor que se chama Caminho no Deserto. É da Soraya Moraes. É um louvor maravilhoso. E eu acordei já com ele, né? Que nós temos aí um Deus de milagres, Deus de promessa. Ele é o Deus que dá luz quando há escuridão, né? Então, nós vamos começar aí. Bom dia! Tudo bem, Veca? Lindona! Que delícia que você tá aqui. Sabe que eu me bati um pouquinho, o Instagram mudou, né? Então eu entrei 3 minutinhos atrasada aí, porque eu me bati um pouquinho para achar aonde que tava para começar a live, mudou tudo. Mas então hoje a live é conhecendo os pensamentos. Nós vamos fazer uma sequência, né? Você que tá lá no grupo do WhatsApp já sabe que nós estamos aí nessa sequência de lives, começando hoje. Até, eu pensei em ir até quinta-feira pela manhã. Então, de repente, eu tinha falado no grupo que nós vamos até... Gostou do louvor? Que bom. Depois eu mando lá no grupo para nós. Eu tinha comentado que ia fazer a live segunda, terça e quarta, para poder na quinta-feira fazer à noite a nossa oficina. Mas eu acredito que dá para fazer também na quinta de manhã a live. E aí na quinta-feira à noite a gente já entra com o grupo, né? Sejam bem-vindas, mãe. Minha mamãezinha entrou, que bom. Seja bem-vinda, mãe. Bença. Nós já conversamos hoje. Amanda, que bom que você veio, Amanda. Tô explicando aqui a Veca que a gente vai fazer aí a live na segunda, terça, quarta. Talvez eu faça na quinta de manhã também. E aí, na quinta à noite, a gente entra no Zoom, todo mundo juntas, para fazer a oficina, né? Pegaram papel e caneta? Se não pegaram, não tem problema, porque eu tava olhando aqui. Eu vou passar algumas perguntas para vocês, mas daí eu vou passar lá no grupo, tá bom? Bom, vamos começar, nós já estamos aí a 3 minutinhos da live, vamos começar. O pessoal que estiver entrando e vai acompanhando, tá? Então eu vou fazer uma apresentação. Eu sou a Fabiana Teles, aqui no canal Gerando Mulheres. Eu sou doula de mulheres poderosas. Tem mulher poderosa aí? Levanta a mão. Tem mulher poderosa? Muito gostoso, né? Eu comecei a pensar, refletir nesse... Eu atualizei a minha bio, até quero a opinião de vocês que estão aí. Luciana, seja bem-vinda, Lu. Eu coloquei lá na bio do meu Instagram, eu coloquei assim, doula de mulheres poderosas. E aí eu comecei a pensar, falei, nossa, que legal, porque esse canal se chama Gerando Mulheres. E quando tudo aquilo que é gerado, né, ele nasce um dia, né? Um filho é gerado no ventre, no nosso ventre, tem várias mamães aqui, né? Então, o filho quando é gerado no ventre, um dia ele nasce. Projetos nossos, sonhos nossos são gerados e um dia eles nascem. E aí, sempre para nascer, precisa de um veículo, né, que vai fazer essa transição né? Um filho, para nascer, ele precisa ser gerado pelo ventre de uma mãe, e ali essa mãe é a passagem,
né? E aí eu fiquei pensando, falei, que delícia poder ser doula, ajudar no parto, ajudar no nascimento de mulheres poderosas. Então, mulherada poderosa já estão aí levantando a mão, né? Se preparem, porque Deus é maravilhoso, tem muita coisa para nós por esses dias. Então, fica lançado o convite para a oficina. Quem está assistindo a live que ainda não entrou no grupo do WhatsApp, tem um link na minha bio, no Instagram aqui, na bio, tem um link para você entrar no grupo Espiritualidade Ativada, para você poder receber o link e participar da oficina, que vai ser na quinta-feira, às 8 horas da noite, pelo Zoom, tá bom? E lá nós vamos fazer a oficina que se chama Por que Pensamos o que Pensamos? E o tema dessa live de hoje é Conhecendo os Pensamentos. Uau! O que será que Deus tem para nós hoje, né? Vamos orar, mulheres? A Juliane entrou, que delícia estar com vocês aqui, amigas, familiares, pessoas que vão ver depois, todos sejam muito bem-vindas. Vamos orar então. Eu oro a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu clamo a Ti, Senhor, nessa Tua trindade perfeita, que esteja presente agora, nesse momento, nessa live, cuidando de nós, cuidando dessas mulheres. Esse canal tão precioso que o Senhor pediu que eu fizesse. O Senhor me deu a visão. O Senhor me deu a visão de uma barriga e um projeto. E por isso esse nome, Gerando Mulheres, né? Então, assim, Senhor, o Senhor está aqui em tudo que está sendo preparado. Tudo que está sendo preparado vai ser trazido aqui, Senhor, através de mim, porque o Senhor me deu, Senhor. Obrigada porque eu posso aqui ser a boca de Deus, eu posso ser a sua boca, Senhor. O Senhor pode falar através de mim, Senhor, agora. Eu me coloco, Senhor, à tua disposição, Pai. Eis-me aqui, Senhor, eu sou tua, totalmente tua. E o Senhor conhece cada uma dessas mulheres que está aí mais do que eu, Senhor, porque assim o Senhor as conhece, o Senhor as fez. O Senhor fez cada uma delas, Senhor, no seu ventre, né? No ventre de nossas mães, no ventre das nossas mães, o Senhor foi lá e desenhou, e escolheu e teceu cada uma de nós. E o Senhor nos conhece. E assim toda palavra, Senhor, faça efeito nas nossas vidas, Pai. Obrigada por esse tempo, Senhor. Obrigada, meu Deus. Então vamos seguir com o conteúdo. Obrigada por todas que estão aqui. Em nome de Jesus, eu creio que vai ser um tempo bem gostoso, tá bom? Gente, eu não quero me estender muito, mas vamos fluindo. Se vocês puderem, mandem aviãozinho para as pessoas amigas que vocês conhecem. Mandem coraçãozinho, clica no coraçãozinho ali para mostrar aí para o Instagram, ver que a gente é importante, é relevante, que o conteúdo que a gente tá passado aqui é bacana. Então precisa dessa interação. Eu conto com a ajuda de vocês, para que mais mulheres possam ser geradas poderosas, mulheres que podem entender como funcionam os seus pensamentos e começar a viver feliz, realizada, com equilíbrio nas 7 áreas da vida. Quais são as 7 áreas da vida? Emocional, espiritual, mental, profissional, física, financeira, nos relacionamentos. Falei todas? Acho que falei todas. E nas emoções. São 7 áreas que eu considero as mais importantes. E o Senhor falou comigo a respeito de cada uma dessas áreas e tem me tratado também em cada uma dessas áreas. Né? Vocês podem perguntar, Fabiana, você é feliz e realizada nas 7 áreas da vida? Essas que você está falando e que você traz conteúdo para nós? Eu sou. Porque à medida que eu venho preparando cada conteúdo para trazer aqui para vocês, eu estou sendo tratada em cada uma dessas áreas por Deus, por aquele que é, né, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então vamos lá, mulheres. Faz sentido tudo isso que eu estou falando para vocês por enquanto? Esta apresentação inicial. Comenta aí, eu vi que todo mundo está interagindo, que delícia! Muito bom estar com vocês aqui, lindonas. Olha só, conhecendo os pensamentos, eu gostaria de já começar falando para cada uma de vocês. Você
é inigualável. Nós falamos disso no grupo do WhatsApp, né? Fiz umas orações lá, mandei para vocês. Você é inigualável. Igual a mim, igual a cada uma de vocês, não tem ninguém. Nós somos inigualáveis. Isso é muito maravilhoso, porque cada uma de nós pensa de um jeito único. Cada uma de nós tem ideias únicas. Cada uma de nós, seja bem-vinda, Cláudia, Carol, sejam muito bem-vindas. Então, cada uma de nós cria uma realidade única através dessa nossa forma inigualável, como Deus nos fez. O nosso cérebro, né? Eu vou trazer um pouquinho assim, ó, de neurociência. O conteúdo que eu tô trazendo para vocês, ele tem base em 2 livros. O que nós vamos falar na quinta-feira à noite, na nossa oficina, Por que Pensamos o que Pensamos, ele tem base em 3 literaturas, mais a Bíblia, né? E aí eu falo para vocês no decorrer. Mas esse aqui é o livro Ative Seu Cérebro, da doutora Caroline, né? Tem gente que fala Caroline Leaf. E O Seu Perfeito Você. São 2 livros desta neurocientista. E todo esse conteúdo que eu tô trazendo para vocês, ele tem base aí nestes 2 livros, na Bíblia. E também com base nos estudos que eu faço do Dr. Marco Abud, que é um psiquiatra, que ele trabalha muito essa linha aí da mente e do pensamento. Então vamos lá. Você entendeu já? Cláudia, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, mulheres. Vocês estão aqui nesse canal maravilhoso, gerando mulheres para se tornarem mulheres lindas, poderosas, mulheres que vão ser felizes e realizadas nas 7 áreas da vida. E eu sou a Fabiana Teles, para quem não me conhece, que está entrando aí agora, seja bem-vinda. Eu estava falando que nós somos inigualáveis. Você é inigualável e a forma como você foi formada é única, a forma como você pensa é única, essa realidade que você cria é unicamente sua, porque você é inigualável. E o nosso cérebro, ele é moldado pelo pensamento. Então, porque a live de hoje se chama Conhecendo os Pensamentos. E, como eu estava explicando, esses conteúdos da neurociência, que é esta ciência que estuda o cérebro, né? A neurociência estuda o cérebro humano. E ela fala, né, que os estudos da neurociência, a neurociência fala que nós podemos mudar o nosso cérebro através do nosso pensamento. Então, se nós somos inigualáveis, nós criamos uma realidade única e nós podemos mudar o cérebro com o pensamento. Eu quero trazer para vocês aqui já uma palavra. Eu trago um exemplo, mas antes dessa palavra, quem está com a Bíblia pode pegar a Bíblia e abrir lá em Jeremias 1:5. E se não quiser abrir, não precisa, tá, gente? Mas é bom estar com a Bíblia, estar com o caderninho, sempre quando a gente for fazer as lives aí. Mas depois eu vou passar todas essas palavras lá no grupo também. Eu estava refletindo, né, e eu me lembrei de um exemplo que diz assim, que é um exemplo de... Meu marido, ele tem uma oficina mecânica, né? Então, eu comecei a pensar, não sei, veio para mim esse exemplo. Porque é a realidade que eu tenho vivido, né? A gente fala que cada uma tem uma realidade única, né? A Carol, que tá aqui, ela tem um marido que trabalha na área de contador, né? Então, as realidades, os pensamentos, as ideias dela vão ser outras, né? Os exemplos que ela pode dar para determinada situação vai ser outra. Então, cada um cria aquela realidade inigualável de acordo com o que vive. Porém, quando nós entendemos, e aí que eu quero entrar com vocês aqui na palavra de Jeremias 1:5. Quando nós entendemos quem nós somos, quem nós somos em Deus, nós começamos a moldar o nosso pensamento.
Então, eu vou dar o exemplo para vocês lá, do carro, porque eu falei do meu marido da oficina, do carro. O carro, ele foi projetado por um engenheiro, né? O engenheiro foi lá, projetou o carro para ele funcionar, aquela mangueirinha que conecta com a outra mangueira, e daí liga um botão e vira uma coisa e outra, e aquele carro começa a funcionar. Né? São os mecanismos. Eu digo assim, né? Ó, o mecânico, ele conhece os mecanismos do carro e aquele carro começa a funcionar. E assim, nós fomos formadas por um Deus. Lá em Gênesis 1:27 diz que nós somos feitas à imagem e semelhança do Criador. Então, automaticamente, os nossos mecanismos são criados por Ele, por esse Deus, né? Todo-Poderoso. E a forma como nós temos o livre-arbítrio, né? Senão nós éramos robozinhas, né? A mesmo exemplo lá do carro. O carro, alguém compra o carro e ela se desloca por todos os lugares com aquele carro, né? Então ele vai para o trabalho, vai para casa, vai para um lugar, vai para outro com aquele carro. Ele vai aonde ele quiser com aquele carro. E assim nós, essa máquina que nós somos, né? Nós pensamos, decidimos, fazemos escolhas, porque nós temos esta liberdade que Deus nos deu de escolhermos, fazermos. Porém, o carro, ele não funciona se um fiozinho não estiver conectado. Ele não funciona direito. Vocês estão entendendo o raciocínio? Sejam bem-vindas, vão entrando, pessoal. Vocês estão entendendo esse raciocínio? Se nós fomos projetadas por esse engenheiro maravilhoso, Deus, e nós não estamos conectadas com ele, nós não vamos funcionar como nós deveríamos. Então, por isso, eu chamo a nossa atenção, eu falo nossa, porque é minha também, para nós. Ontem eu ouvi algo bem interessante de um pastor da igreja que está assistindo o culto. Ele falou assim, toda pregação, toda palavra que é estudada, ela é trabalhada em nós, no pregador e também naqueles que estão ouvintes, né? E é muito gostoso isso, é muito gostoso estar recebendo essas coisas de Deus e podendo estar passando para vocês e também passar junto com vocês nesse processo. Que bom que vocês estão aqui, sejam todas bem-vindas. Então, para a gente continuar nessa linha de raciocínio, eu estava falando da ciência que estuda o cérebro, que é a neurociência, e que a gente é inigualável, temos a nossa realidade única de pensar, e nós podemos mudar o cérebro através do nosso pensamento. E por que a gente precisa tomar ciência disso, ter ciência disso, conhecer o pensamento? Por quê? Como eu falei para vocês, se nós não estamos conectadas com o alto, a gente acaba se perdendo nos pensamentos. E aí, olha que realidade interessante. O pensamento, ele molda o cérebro. Se eu pensar, digamos assim, errado, se eu pensar fora daquilo que é a minha realidade única pela qual eu fui criada, eu vou viver em toxicidade, eu falo, toxicidade. Eu vou viver, o que é, eu estava pesquisando a palavra toxicidade, o que é tóxico? É aquilo que mata, é aquilo que vai definhar, é aquilo que é doente, é aquilo que é nulo. Então, por que é importante eu conhecer meu pensamento? Porque eu conhecendo meu pensamento, eu entendo que o pensamento vai moldar este cérebro. E o cérebro, a neurociência estuda o cérebro, ele cria matéria, né? Através, estudos mostram que a gente pode criar matéria através do pensamento, porque o cérebro, ele pode ser mudado. Antigamente, há muitos anos atrás, cria-se, né, a ciência comprovava, acreditava que o cérebro não era capaz
de criar novos mecanismos. E hoje isso já é comprovado cientificamente. Então, o cérebro pode sim ser moldado, o cérebro pode sim ser transformado, podemos transformar as coisas através do cérebro modelado. Como? Através do pensamento. E como que nós vamos fazer isso? Estarmos alinhados. Por isso que eu chamo esse nosso grupo no WhatsApp de espiritualidade ativada. Porque você vai ativar, nós vamos fazer ativações na nossa mente, ativações. Então, essa semana nós vamos falar muito da mente. Até vou trabalhar com as postagens ali no Instagram, com a área da vida mental, né? Então vamos lá. Estou aqui me enrolando para chegar na palavra. Acho que com a palavra vocês vão entender melhor. Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aí. Tá muito difícil? Se não tiver entendendo alguma coisa, pergunta, tá? Então nós falamos aqui de como moldar o cérebro, porque nós estamos em busca de conhecer o nosso pensamento. E o pensamento, o cérebro, ele pode ser mudado através do pensamento. E eu vou dar um exemplo bíblico para vocês aqui, que aconteceu lá em Jeremias 1:5. Jeremias 1:5, o Senhor falou assim para Jeremias. Jeremias foi um profeta, fez coisas incríveis. Ele diz assim, o Senhor diz assim para Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Mulheres, essa palavra é para vocês também, é para mim. O Senhor fala, antes de eu formá-la no ventre, eu a escolhi. Antes de você nascer, eu a separei. E eu a designei profeta de nações. Ali, Jeremias questiona, é o pensamento dele, veja só. Mas eu disse, ó soberano Senhor, Jeremias está dizendo, quantas vezes Deus fala com você e você fala assim, ah, Deus, será? Ah, não, eu acho que não é, isso não é para mim. Aqui Deus está falando para ele, eu designei profeta de nações. Quem aí levantou a mão e falou, amém, eu sou profeta de nações? E quem aí questionou e falou assim, ai Senhor, eu acho que essa palavra não é para mim, o profeta de nações? Jeremias questionou, falou, soberano Senhor, eu não sei nem falar. Jeremias disse assim, olá, Raide, seja bem-vinda. Que bom, Amanda, que você está gostando. Eu tô tão feliz que você está aqui. Ai, mas aí, Jeremias falou assim, eu não sei nem falar, Senhor. Eu ainda sou muito jovem, né? Ou então, de repente, alguém pode estar aí, pode estar dizendo, eu não sei nem falar, Senhor, eu sou muito velho. Ai, eu não sei nem falar, Senhor, isso não é para mim. Ai, eu tenho vergonha, timidez, né? De repente, a gente não sabe os pensamentos. Aí, conte aí, quem recebeu essa palavra, né? Quem entendeu essa palavra e recebeu verdadeiramente no seu espírito? E o que você pensou? Porque aqui o tema dessa live hoje é conhecendo os pensamentos. Ana Paula, seja bem-vinda, que delícia! Tem uma mamãezinha fresca, mamãezinha nova aí, Ana Paula, Cíntia, sejam bem-vindas, Kimberly, que delícia que todas vocês estão aqui, gente. Tô amando, tava vendo vocês aqui. Nós estamos falando então sobre conhecendo os pensamentos, tá? Então, o Senhor falou com Jeremias. Então, entendendo ali que a gente pode mudar o nosso cérebro através do pensamento, Jeremias ouviu o Senhor e o Senhor falou para ele ali aquelas coisas. E ele disse assim, né? Daí ele falou assim, o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. Então, o que Deus, né, disse? Olha, parece a Raide está se identificando. Não sei falar, sou velha. Meu Deus, gente, quem conhece a Raide aqui, ela é maravilhosa, ela faz lives incríveis, ela tem história linda para contar, né? E por determinados momentos, o seu pensamento, né, Raide? Você estava com o pensamento de que era velha. E é uma mentira, porque não tem idade, né? Você é inigualável. Em qualquer tempo. Gente, para Deus não existe tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Não há tempo, né? Não tem idade. Aqui o Jeremias, ele achava que ele era jovem demais, né?
Mas não tem idade. O Senhor fez, se a gente for ler o livro todo, eu não conheço a história toda, o livro todo ainda de Jeremias, mas tem muitas, né? Tem muitas coisas extraordinárias que ele fez, porque ele começou a mudar o pensamento. Então, olha aqui no comecinho de Jeremias 1:5, ele fala, não, eu sou muito jovem. E depois, quando você vai ver coisas incríveis que ele fez, porque ele mudou o pensamento. Então, o que eu quero que cada uma de vocês entenda? Eu também amo que você está aqui, Ju. Que bom que você gosta de me ouvir. Que delícia. Aqui diz assim, que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E se nós somos imagem e semelhança de Deus, o que você está pensando? Por isso que eu pedi para vocês trazerem caneta e papel para anotar todas essas coisas. E depois eu vou passar. Quem ainda não está no grupo de WhatsApp, tem um link na bio, entra lá no grupo, tá bom? Para você poder receber as palavras e os exercícios que eu vou passar. São perguntinhas básicas para ajudar você durante a semana, até o dia da oficina, que é na quinta-noite, sobre conhecer os pensamentos, tá? Então, Jeremias teve que mudar aí o pensamento. Ele teve que começar a pensar diferente, porque ali acontece uma conversa entre ele e o Senhor, e o Senhor foi falando para ele as coisas. Como que você vê isso? Aqui, se você continuar, o Senhor fala assim, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Quando você estiver pensando que você não sabe falar, lembra-se dessa palavra. Lembre-se da sua essência inigualável. Lembre-se da realidade única pela qual você foi criada. Lembre-se, conecte-se com a videira verdadeira e pensa, o Senhor colocou palavra na boca de Jeremias, ele vai colocar na minha também. O Senhor abriu o caminho para Moisés e todo o povo hebreu, ele vai abrir o caminho para mim também. Né? Crendo nessa palavra. Porque às vezes a gente começa a pensar, eu não vou lá, aquilo não é para mim. Né? Será que aquilo vai dar certo? Sei lá, eu tenho uma entrevista de emprego, eu tenho alguma ideia inovadora na minha cabeça, mas eu começo a pensar, não, mas isso não é para mim. Mas tá muito difícil. Tá complicado enfrentar as situações com os relacionamentos, né? Tá complicado enfrentar, às vezes, aqui, Jeremias, ele teve que enfrentar, assim como outros, né, guerreiros, homens guerreiros aqui, eles tiveram que enfrentar exércitos, né? A história, vamos lá entender a história de Gideão, por exemplo. Gideão teve que enfrentar batalhas e 100 guerreiros, né? Deus foi diminuindo os guerreiros, quem conhece a história. Sabe que ele venceu batalhas com pouquíssimos guerreiros. Então, Lari, você diz que também fica insegura para falar, né? Vamos entender, Lari, a questão dos pensamentos. Vamos começar a conhecer a forma que a gente começa a pensar, que a gente tem pensado, e vamos criar uma nova realidade, vamos mudar essa estrutura do cérebro. A gente vai fazer isso, a gente vai conseguir esse resultado incrível. Até quinta-feira você vai ver como já vai começar a acontecer as transformações na mente de vocês. Conhecendo o pensamento, mas primeiro a gente precisa conhecer como a gente pensa. Jeremias aqui, ele se achava jovem e achava que ele não sabia falar. E ele fez feitos maravilhosos. Então vamos continuar aqui para a gente não perder muito tempo, né? Não é perder tempo, né, gente? É que eu fico preocupada aí com a vida de vocês, com os afazeres de vocês também. Jeremias teve que mudar o pensamento, né? Começar a pensar como o Senhor estava orientando ele a pensar. E aí eu trago vocês para uma questão bem interessante, que é uma parte prática, para nós começarmos a pensar durante o dia. Qual é a estrutura, como são formados os pensamentos? E aí eu comecei a pesquisar, eu falei, o que significa estrutura? Estrutura, gente, eu entendo que estruturas são, né, pensando numa construção, estruturas é uma armação, né?
Entrou aqui a Alquimias Biscuit, eu esqueci o nome dela, é Maristela, né? Eu acho. Bem-vinda, querida. Você trabalha com biscuit, né? Você precisa criar uma estrutura antes de fazer um bonequinho, né? Você sabe bem do que eu tô falando, da estrutura. Então, deixa eu dar um oizinho aqui pra ela, querida. Que bom que vocês estão aí. Então, a gente precisa entender, falando de estrutura, né? A gente precisa entender qual é a estrutura do nosso pensamento. E eu fui pesquisar a palavra estrutura, e estrutura também, é Maristela mesmo, me lembrei. Estrutura significa espírito, gente. Olha que lindo isso. Eu fiquei encantada quando eu entendi. Porque a partir do momento que eu começo a entender a estrutura, daí vamos trocar agora, entendendo que estrutura também significa espírito. Eu vou perguntar para você agora, qual espírito seu pensamento é formado? Anota essa pergunta aí no teu caderninho, você que tá aí com papel e caneta, que nem eu pedi para você trazer papel e caneta. Qual espírito seu pensamento é formado, né? Por que essa pergunta? Porque se nós entendemos que somos inigualáveis, que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, né? Porque todas aqui são, né, são mulheres cristãs, quem tá normalmente que acompanha esse canal entende, conhece da palavra de Deus, às vezes umas já nasceram em lar evangélico, outras, né, acreditam em Jesus, são da igreja católica, enfim, nós temos aqui no nosso canal Mulher Cristã. Eu falo sempre com a mulher cristã, aquela mulher que acredita em Jesus, né? Então, se você entende que você tem Jesus e que Jesus te deu o Espírito Santo e esse Espírito Santo habita em você, qual é o Espírito, né? Qual Espírito seu pensamento é formado? Por qual Espírito? Pelo Espírito de Deus. O nosso pensamento é formado pelo Espírito de Deus. Deus que dá os nossos pensamentos. Mas o que acontece, gente? Nós, pelo livre-arbítrio e em contato com o meio que nós vivemos, nós vamos mudando a estrutura do pensamento e isso vai moldando o cérebro e aí vira, às vezes, essa confusão que vira. Quando a gente não está alinhado com o espírito, por isso que eu digo, Maristela, se você quiser, entra lá no grupo do WhatsApp para você participar. O grupo chama Espiritualidade Ativada. Então, eu sempre te falo, espiritualidade ativada é o quê? É ativar, o teu espírito realmente ativado, conectado diretamente com o alto, com o Espírito de Deus, para a gente poder viver feliz e realizada em todas as áreas, né? Eu falo das 7 áreas da nossa vida, buscando equilíbrio nestas áreas, sempre melhorando cada vez mais, sendo realizada cada vez mais nestas áreas, né? Então, comece a entender o espírito do nosso pensamento. E aí eu trago para vocês uma palavra que está lá em Eclesiastes 3, 11, que diz assim, que ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também nos pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Deus, ele colocou no nosso coração o anseio pela eternidade. O que é a eternidade, né? Aquilo que é eterno. Deus colocou no nosso coração aquilo que é eterno, né? Então, quando a gente entende que a gente tem esta essência, que o nosso pensamento, ele é formado pelo Espírito de Deus, porque a nossa essência é a eternidade, nós começamos a viver o que está escrito em Romanos 12, 2. O que está escrito em Romanos 12, 2? Romanos 12, 2 diz assim, gente:
Não se amoldem ao padrão deste mundo. Agora presta atenção, o que nós falamos lá no começo? Que o cérebro que o pensamento modela o cérebro, né? O cérebro é moldado pelo pensamento. Nós falamos isso lá no comecinho da live. Aqui, qual tem sido o seu pensamento? Daí eu perguntei para vocês assim, seu pensamento é formado por qual espírito? Porque aqui está dizendo na palavra de Romanos 12, 2, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos realmente originais. O projeto que Ele fez lá no ventre da nossa mãe, o que Ele teceu, o que Ele escreveu num livro a nosso respeito, esta é a vontade de Deus, que a gente realmente molde o nosso pensamento, que a gente pense alinhado com o Espírito e que a gente possa viver isso, né? Viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, de acordo com aquilo que nós pensamos. E aí, eu pego, né, o exemplo do carro lá, porque, eu não sei, me veio esse exemplo. O carro, ele foi projetado para ser abastecido, para ser, né, se o carro não abastecer, ele não vai andar. Se a mangueirinha, a mangueirinha da gasolina não tiver conectada, se a bucha, né, existe até isso, né, mulher de mecânico entende de tudo essas coisas. Se a bucha não tiver lá, acho que é bucha, boia. Se a boia do tanque de combustível não estiver funcionando, não vai mandar combustível e esse carro não vai ligar, não vai funcionar direito. Então, como que está a sua conexão com Deus? A sua conexão com o Espírito, a conexão com o alto. O que você anda pensando? Quando Romanos 12, 2 diz assim, mente renovada constantemente. É mudança de mentalidade. A mente, eu aprendi esses dias, eu preciso compartilhar aqui com vocês, que eu sempre gostei muito deste versículo, que está em Romanos 12, 2. E eu entendia que a mente, tudo tem que estar conectado, faz todo sentido, exatamente. Gostou do meu exemplo, né? Então, se não tiver conectado, não funciona em perfeitas condições. Entende, gente? Um carro, né? Eu dei exemplo do carro no começo, né? Para quem tava vai se entender, quem tava desde o começo. O carro, se ele não tá conectado, todas as funções, os fiozinhos, tudo certinho, ele não vai funcionar corretamente. Assim somos nós. E quando nós não funcionamos corretamente, nós começamos a definhar, né? É horrível essa palavra, né? A gente começa a definhar, a gente começa a ficar ruim na situação financeira, a situação, as emoções não estão bem, vai para o corpo físico, começa a gerar doença no corpo físico, né? Se a gente não tá bem, se alimentando bem, o cabelo fica feio, a unha quebra, a pele fica enrugada se você não tomar água, né? Vamos tomar uma aguinha falando nisso. Então, eu entendi nesse versículo de Romanos 12, 2, que para a gente não se amoldar ao padrão deste mundo, a gente precisa pensar, conhecer o nosso pensamento e modelar o nosso cérebro através do pensamento que vem de Deus, o pensamento do Espírito de Deus. Mas, o que acontece? Eu estava me lembrando aqui, montando esse conteúdo, eu me lembrei... eu amo, gente, todas as pessoas, né? Eu amo. A nossa essência é amor. Eu não julgo e não condeno, mas eu vou dar um exemplo aqui. É só um exemplo, não é julgamento, tá? Dos homossexuais, por exemplo, pessoas que têm, né, essa disfunção. Existem estudos que mostram que são 3 os principais motivos que levam as pessoas a ter essas escolhas. E uma delas é a influência pelo meio. Então, o abuso,
uma decepção amorosa, uma decepção, algum tipo de trauma, de decepção nos relacionamentos. Então, são os três os fatores, né? Estudos mostram que são os três os principais fatores que influenciam nessa questão. Da escolha, né, da pessoa por viver aí uma vida de homossexualismo. Então, a questão do meio que influencia. Então, por isso que eu trago para vocês esse exemplo, porque, veja, o meio influencia o nosso pensamento. O meio, e a palavra de Deus em Romanos 12:2 fala, não se amoldem ao padrão do mundo. O padrão, o que é o modelo, o que esses dias eu escutei também uma pessoa falar sobre é como se fosse o efeito manada, né? O efeito manada é o que todo mundo tá fazendo, vamos fazer, é o padrão do mundo. Peraí, não vamos se amoldar a isso. O que vem do alto? Qual é o espírito do meu pensamento? Como é formado? Por qual espírito o meu pensamento é formado, né? Então, o meio influencia, né, falando lá da questão do homossexualismo, o meio influencia uma decepção muito, né, amorosa e algum tipo de abuso na infância, né, ou em determinada fase da vida, que influencia fortemente para a pessoa ter esta escolha, optar por isso na sua vida adulta, nos relacionamentos, né? Mas isso aí é uma área que eu não entro muito, mas é só para dar um exemplo de um conteúdo que eu já estudei e eu posso trazer aqui para vocês, que o quanto o meio influencia as nossas escolhas, a nossa forma de pensar. Então, por isso a gente precisa estar alinhado com o alto e sempre aí pensar dessa forma, entender como Deus pensa. Porque na Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, né? O que é ter a mente de Cristo? É pensar como Deus pensa, né? E aí, gente, se nós, falando da revelação que eu tive de Romanos 12:2, eu entendia que a nossa mente, ela era renovada, né? Então, eu preciso ter a minha mente renovada para eu viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Porém, eu achava que em determinada situação, a minha mente só podia ser renovada e ela era renovada sobre aquele determinado assunto e pronto, né? Então, como que é? Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Eu achava assim, eu preciso mudar a minha mente, porque mente renovada é uma mentalidade transformada, né? Então, eu acho que açúcar não é bom. Vamos dar um exemplo. Eu acho que açúcar não é bom. Açúcar não é bom para a saúde, então eu entendi que açúcar não é bom para a saúde e eu não vou mais comer açúcar. Daí, eu não sei se vai dar certo esse exemplo, tá? Mas pensando nisso, eu mudei a minha mentalidade. Eu sempre tomei café com muito açúcar, muito doce, muito melado. Aí, há uns 20 anos atrás, eu resolvi começar a mudar isso. Porque eu falei, não, o açúcar não é bom. Eu entendi que o sabor do café mudava com a composição do açúcar. O café puro, sem açúcar, é muito mais saboroso. E aí eu comecei a experimentar e comecei a mudar a minha mente e moldar o meu cérebro para o meu organismo a achar que o café sem açúcar amargo era mais gostoso. E hoje eu tomo café sem açúcar e acho muito gostoso. Porém, eu entendi, mudei a minha mente. Uau! Consegui, renovei a minha mente em relação a que eu imaginava em relação ao café. Mas eu pensava assim que eu não podia mais, nunca mais mudar. Não que eu vá mudar para voltar no velho pensamento, mas eu posso renovar ainda mais esse pensamento com relação ao café. Entende? Então, assim, tudo na vida pode ser renovado sempre. Então, agora eu posso mudar a minha mente em relação ao café.
Eu já mudei em relação ao café com açúcar. Eu posso, nesse mesmo tema, café, mudar ainda mais. Optar, então, em tomar um café sem cafeína. Entende? Então, assim, eu vou renovando constantemente. Eu vou moldando constantemente. E isso vale para todas as coisas. É sempre, porque o reino de Deus é movimento. As coisas do alto, elas se renovam. A Bíblia diz que se fizeram coisas novas. Sempre as coisas são feitas novas. A gente pensa às vezes assim, tudo já foi criado. Esses dias o meu filho falou para mim assim, eu pensei em alguma coisa assim. Eu falei, mas isso já existe, filho. Daí ele, mas tudo que eu penso já existe. Eu falo, não, filho. Pode ter certeza que algum dia você vai pensar alguma coisa inovadora que ninguém ainda nunca pensou, né? Porque existe isso, nós somos inigualáveis, nossa realidade é única, tá? Então, para nós partirmos agora para o fechamento, porque depois eu ainda tenho umas coisinhas para passar lá no grupo para vocês, particular lá, quem tá no grupo, né? Todas estão aí, estão convidadas para entrar no grupo, quem ainda não está. Eu sei que aqui quem não tá ainda no grupo é a Maristela, a Kimberly não tá, a Ana não conseguiu manter no grupo, a Cíntia não tá, que a Ana tá com um nenenzinho novo, gente, recém-nascido, a coisa mais linda, já fez um mês, né, amiga? Quem não tiver ainda no grupo, já lá pode entrar, tá, gente? Fiquem à vontade. Então, assim, ó, partindo pro fechamento agora. Tá fazendo sentido para vocês? Me contem aí, vocês pararam de falar, não sei se tá travando. Me falem, me deem um sinal de vida aí, gente. Que nós vamos partir pro fechamento já, tá? No fechamento eu quero dizer assim, ó, como eu disse para vocês no começo, nós somos inigualáveis, né? Nós, sendo inigualáveis, se nós não estivermos entendendo, conhecendo o nosso pensamento, a forma como fomos criadas para pensar, porque na Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, então nós temos que ativar esta mente alinhada com o Espírito de Deus para pensarmos como Ele pensa e fazermos coisas extraordinárias aqui na Terra. É nós que vamos fazer, gente. Se você for ler a Bíblia, você vai ver esses caras aqui da Bíblia, eles fizeram coisas extraordinárias. E nós estamos aqui para fazer também. Deus falou, Jesus falou, vocês farão coisas maiores. Então, coisas maiores do que Jesus fez, milagres maiores que Jesus fez. Tá fazendo sentido, não tá travando, amém, graças a Deus. Gente, então vamos partir para o encerramento. O que é legal de tudo isso? O que é divino de tudo isso? Maravilhoso. Que nós somos inigualáveis e que se nós estivermos vivendo conectadas com o Espírito de Deus, entendendo como que são os nossos pensamentos, então a outra pergunta que você vai anotar aí, que eu pedi para você anotar qual espírito o seu pensamento é formado. E a outra pergunta que você vai anotar no seu caderninho aí vai ser assim, para você pensar até amanhã, pensar todo dia, tá? Nisso. Durante o dia hoje, pensa e depois vocês vão me contar. Amanhã de manhã vocês me contam como é que foi. Pensar naquilo que você está pensando. Vocês se comprometem comigo? De hoje para amanhã, porque vai ter, né, esse dia todo lindo. Você vai começar a pensar no que você está pensando. Sei lá, você está trabalhando? Pensa no que você está pensando. Você está, sabe? Traz isso para você. O que eu estou pensando? Eu estou pensando... Né? Então, hoje eu acordei, foi muito engraçado, né, Amanda? Eu acordei hoje, a primeira coisa que me veio na cabeça veio assim... alegria, né? Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Que seja um dia de alegria. Eu me lembrei desse salmo. Eu falei, que delícia acordar com esse pensamento. É um salmo que sempre vem na minha mente quando eu acordo. Mas, daí a Amanda até postou lá no grupo esse salmo, né? Que delícia.
a sintonia, a conexão, é isso também que eu queria falar com vocês, porque quando a gente tá, olha que legal, a gente faz parte desse grupo de WhatsApp, a gente tá ativando a nossa espiritualidade aqui, todas as mulheres que estão aí, nós estamos conectadas, gente. Eu acordei hoje e eu tive esse primeiro pensamento, e a Amanda mandou no grupo lá, né, essa mensagem desse salmo. E é assim que acontece. Se a gente está alinhado com o Espírito de Deus, o nosso pensamento, nós vamos pensar as coisas de Deus. Agora, se a gente está alinhado com as coisas terrenas, que não são boas, né? Nós vamos ficar conectados com aquilo. E aí nós vamos viver em toxicidade. Se nós não pensamos da maneira que fomos projetados para viver, porque nós somos inigualáveis. Nós somos feitas à imagem e semelhança de Deus. Nós somos chamadas para viver em amor. Ó, Deus nos chama para perto. Né? Lá em 1 João 4,8, Jesus chamou Simão Pedro, Jesus chamou eles. Falou, eu quero vocês comigo. Né? Jesus chama, ele nos chama. E aí, isso é o que nós fomos projetadas. É para isso, é para viver em unidade com esse Espírito de Deus. E se nós não estamos vivendo em unidade com esses pensamentos, com esse Espírito de Deus, com o pensamento, com a mente de Cristo, nós vamos viver doentes, nós vamos viver nulas. Nós vamos viver invisíveis, né, Heidi? Nós vamos viver, olha, foi teu primeiro pensamento também, que legal, que legal. Se nós não estamos pensando como Cristo, nós vamos viver inotáveis, insignificantes. Se você está se sentindo inotável, invisível, insignificante, filha, isso tem conserto. Comece a pensar no que você está pensando agora. Comece a pensar no que você está pensando, porque se nós temos... Qual espírito esse pensamento está sendo formado? É o espírito... O nosso pensamento, ele precisa começar a ser moldado, formado pelo pensamento do alto. Dispensáveis. Você já pensou? Se você não está alinhada com o seu pensamento, você é um ser dispensável. E não é para isso que você foi criada. Viver em toxicidade traz morte. A gente vai definhando, a gente fica numa cama com tristeza, sem vontade de levantar, sem vontade de movimentar o corpo. Se você não está vivendo com o pensamento alinhado com o alto, com o Espírito de Deus. Então, entenda isso, mulheres. Vamos começar a pensar no que nós estamos pensando. Eu também tenho feito esse exercício. Pensar no que eu estou pensando. E aí nós vamos falando sobre isso durante a semana. Se vocês sentirem liberdade de colocar no grupo algum pensamento, fiquem à vontade. Eu já anoto os pensamentos. Anote. Eu pensei tal coisa. Às vezes, já teve momentos na minha vida de eu pensar coisas ruins, eu ter um pensamento ruim. Eu vou falar pra vocês aqui, que vontade de morrer. E eu escrevi isso. Eu falei assim, pra eu olhar para aquilo depois e falar assim, nossa, da onde esse pensamento? Uma pessoa que pensa, que vontade de morrer, não está alinhada ao espírito com o Espírito de Deus, está alinhado com o espírito da treva. Então eu vou cancelar isso na minha vida. E por isso que a live de hoje é conhecendo o pensamento. Porque se você conhece o pensamento que vem, você começa a moldar o seu cérebro e a mudar o pensamento. Faz sentido isso para vocês, mulheres? E aí você começa a pensar diferente. A Ju colocou aqui, né? Aqui, ó, nós temos a mente de Cristo e nós temos todo o potencial explosivo do poder de Deus. É isso mesmo. Gente, nós vamos partindo para o final. Falta 5 minutinhos, eu vou orar. Eu agradeço a presença de todas aqui até o momento. Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor. Senhor, afasta, Senhor, todo pensamento mal do coração, da mente de cada uma dessas mulheres que estão aqui assistindo, Senhor. Mas traz a luz, Senhor. Traz a luz para que nós possamos cada vez mais conhecer o nosso pensamento.
Que cada uma de vocês possa conhecer como vocês pensam e estar alinhadas com o Espírito de Deus. Eu declaro em nome de Jesus para a vida de cada uma de vocês. Tá bom, mulheres? Eu vou encerrar. Antes de... Vocês têm alguma dúvida? Tem mais 3 minutinhos ainda. Ficou alguma dúvida aí? Amanhã, 9h30, a gente se encontra de novo, tá bom? 9h30, nesse mesmo canal, tá bom? Quem ainda não entrou, vi que tem gente nova, Lacinhos de Amor entrou. Quem é você? Entra no grupo de WhatsApp, vem participar do Espiritualidade Ativada. A quinta-feira nós vamos ter uma oficina gratuita. Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que eu aprendi a fazer. Além dessas que eu já estou passando aqui para vocês, que me ajudaram muito a conhecer os meus pensamentos, entender por que eu pensava o que eu pensava, começar a transformar o meu pensamento para viver uma vida melhor, viver mais feliz, mais realizada nas 7 áreas da vida, tá bom? Feito, mulheres, amém? Amém, Deus abençoe cada uma de vocês. Nos encontramos amanhã, então, tá bom? 9h30. Se quiserem falar alguma coisa lá no grupo, fazer pergunta, pode fazer, fique à vontade, tá bom? Um beijo, um dia abençoado para vocês. Orem sempre, mulheres. Muito obrigada por orar. Muito obrigada por orar. Gente, sabe por que eu falo sempre isso? Muito obrigada por orar. Porque sempre tem alguém que ora por você. Pode ter certeza. Sempre tem alguém que ora por você. Ou às vezes até você sempre está orando por alguém em especial, né? E eu sou muito grata porque a minha mãe orou por mim, né? Eu falo isso para ela. A minha mãe sempre orou por mim. Eu tenho amigas que oraram muito por mim e hoje oram ainda, né? Oram comigo e por mim. Então, assim, há poder na oração. Orem sempre, então. E muito obrigada por orar. Amém, mulheres? Um dia abençoado. Fiquem com Deus. Até amanhã, 9h30, a gente se encontra, tá bom? Tchau, tchau.